para a última rodada, mas tudo bem, o Flamengo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Estamos abrindo Canelada em todas as plataformas aqui pela Jovem Pan. Muito boa noite. Tá começando o Canelada depois dessa rodada aí de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Flamengo 3-0 no Milionários em pleno Maracanã. Pedro duas vezes, tá marcando de tudo quanto é jeito Pedro. E Vargas contra, Flamengo 3, Milionários da Colômbia 0, Mengão classificado. Eu estou nessa com o Bruno Prado, com o José Manuel de Barros, com o Fábio Piperno. Bruno Prado, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. Flamengo classificado 3-0 sem sustos no Maracanã. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro, Zé Manuel, Piperno, boa noite a todos. Não teve susto nenhum, foi bem tranquila a vitória do Flamengo. O Milionários já não tinha chance nem de chegar à Sul-Americana. O Flamengo conseguiu o gol cedo, os dois primeiros gols, o time do Milionários colaborou bastante com o Flamengo. Mas o Flamengo fez sua parte, né? Claro que sempre as pessoas esperam algo a mais, mas eu não acho que foi um jogo ruim do Flamengo. Acho que foi um bom jogo, não foi um ótimo jogo, mas também não foi um jogo ruim, foi um bom jogo, né? O Flamengo fez 3-0, teve chance de fazer mais. O Arrascaeta no primeiro tempo muito abaixo, depois melhorou, Pedro mais uma vez marcando. Gostei do Gerson outra vez jogando ali pelo lado direito, boa partida. O Alan é outro que está tendo uma boa sequência, está fixando. Vinha entrou bem ainda no primeiro tempo, ele está melhor que o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas saiu com um problema muscular. O Vinha vive um momento melhor que o Ayrton Lucas, mas provavelmente vai para a seleção do Uruguai, então também essa briga fica para depois entre Vinha e Ayrton Lucas. O Flamengo fez sua parte, né? Pegou um adversário já desmotivado, um time fraco e desmotivado, e fez 3-0, com um pouco mais de sorte faria um quarto gol. Cebolinha fez uma bela jogada e quase fez o quarto gol no segundo tempo. Luiz Araújo também teve uma boa chance. Então foi bem tranquilo. O Flamengo em nenhum momento correu risco, fez uma vitória tranquila e está em segundo porque vacilou antes. Perdeu, estava falando até com o Zé Manuel no fim do jogo aí. Na pontuação, pegar a matemática, o Flamengo perde o primeiro lugar pela derrota no Chile, para o Palestino. Ele fica a 3 pontos do Bolívar, com o melhor saldo. Mas se olhar os resultados do Bolívar e os resultados do Flamengo, a diferença foi a vitória do Bolívar lá no Chile e a derrota do Flamengo. O Flamengo vacilou nos jogos fora de casa nessa primeira fase aí da Libertadores da América, inclusive contra o Milionários, vencia por 1-0 com um jogador a mais e cedeu empate, mas no Maracanã 3 para o Flamengo, 0 para o Milionários. José Manuel de Barros soltou a voz aqui no microfone da Jovem Pan. Zé, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. Gostou da atuação do Flamengo hoje, José Manuel? Assim. O resultado, o Flamengo conquistou a terceira vitória. Mas venceu por 3-0. Como é que é? Sabe o que Não levou sustos, basicamente. Claro que o adversário também deu uma ajudinha, sem querer desmerecer, né? Em 2 gols ali, o Milionários deu uma ajudinha. Mas o Flamengo até mostrou vontade hoje. Que o torcedor estava pedindo. No final das contas, fica essa questão dele passar em segundo nesse grupo. De Bolívar, Milionários, que nem passou, foi o último, e Palestino. O Flamengo, pelo investimento, pelo time que tem, tinha que passar em primeiro. E sem ir para a última rodada, se bem que com os resultados lá, ele podia passar mesmo perdendo, né? Ele passaria de qualquer jeito. O Flamengo teve uma fase muito ruim, estava melhorando, né? Nos últimos 2 jogos antes do jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, ele estava melhorando, a goleada contra o Bolívar, num confronto direto, mas chegou em Manaus e não agradou, mesmo vencendo. Não agradou porque foi um time preguiçoso, um time sem intensidade, um time mole. A expectativa é que hoje ele ia, reagir, né, diante das críticas que sofreu pelo jogo fraco lá em Manaus. No primeiro tempo, ele fez 3-0, mas o primeiro gol foi um presente ali de um recuo, nem lembro de quem. Foram recuar a bola para o goleiro Monteiro e o recuo foi muito curto. O Pedro foi lá, numa bafa no goleiro, ganhou do goleiro e tocou para o gol vazio. Ou seja, o primeiro gol foi um presente do Milionários. Aí o segundo gol, o Gerson vai cruzar na área e o zagueiro mete contra. Desvia matando o goleiro. Segundo gol do presente. O terceiro não. E aí já entrou aquilo que o Bruno falou e a gente comentou durante o jogo, que o Matias Vinha, ele merece a titularidade já. Ele sempre entra melhor do que Ayrton Lucas. A fase dele é melhor. A questão que talvez o Tite não o coloque como titular seja que provavelmente vai perdê-lo agora durante a Copa América e por muito tempo o Ayrton Lucas vai ter que segurar a situação aí.
vai ter que segurar a lateral esquerda do Flamengo. Mas graças à presença do Matias Vinha, ele conseguiu uma grande jogada, tomou a bola, enfiou uma bola de meia, assim, um belo lançamento para o Pedro e foi lá para fazer o terceiro gol. Essa sim foi uma jogada bem trabalhada. Mas não foi só, eu achei muito pouco. Né? Foi um domínio total, mas muito por causa da fragilidade do Milionários. Mas quais foram as jogadas de gol do Flamengo, excetuando essa, do Matias Vinha para o Pedro? Quantas jogadas de tabela, né, de infiltração que o Flamengo fez durante o jogo? E o Arrascaeta abaixo da crítica no primeiro tempo. Péssimo no primeiro tempo. Segundo tempo ele melhorou. E o Flamengo conseguiu fazer mais jogadas de ataque. Só que não conseguiu aí colocar no gol. Teve defesas do goleiro adversário. O Luiz Araújo perdeu um gol ali na pequena área. Ele poderia ter feito mais 3 no segundo tempo. Sim. Aí criou e não fez. Aparentemente melhorou um pouquinho no segundo tempo. Mas também não foi aquilo tudo. E ele também já administrava uma vitória por 3-0. Ele fez pro gasto, viu, Pedro? Ele precisava ganhar o jogo, foi lá e ganhou. Fez 3-0. Mas assim, quem estava na expectativa de que o Flamengo ia atropelar, ia apagar aquela má apresentação, a imagem ruim que deixou do jogo lá em Manaus, esquece. Foi mais um time assim que ganhou, fez o que tinha que fazer ali, meio burocrático, viu? Eu estava acompanhando o programa mais cedo, o Pilhado disse que, menos de 5-0 nem comemora. Eu falei, então tá tudo bem, então beleza, venceu 3-0 hoje, não vai comemorar. Vampeta chamou ele para uma aposta e falou, eu te dou 3-0. Ele não quis. Foi frouxo. Teve isso. Escapou da aposta. Mas com esse placar de 3-0, ele não ia ganhar. Tinha que ser mais. O Pirado não ia ganhar. Fábio Piperno, muito boa noite para você, Piperno. Tá aí o Flamengo 3-0 no Maracanã, mas o José Manuel de Barros já fez algumas ressalvas sobre o futebol apresentado. E tem razão, Zé. O Flamengo não pode chegar na última rodada da fase de grupos, ainda mais com esse grupo, né, com Milionários, Palestino, Bolívar, e terminar em segundo lugar e chegar na última rodada com essa necessidade de vencer, né? Vencer ou vencer em busca da classificação. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, boa noite aos colegas, um abraço à nossa audiência. O Flamengo repetiu o que fez em 2023, né? Quando também acabou se enroscando no começo, aquele grupo que tinha lá o pujante Alcas, né? O Alcas que bateu o Flamengo na primeira fase, no primeiro turno, e depois o Flamengo teve que correr atrás de pontos aí até a última rodada. Essa foi, de novo, uma campanha decepcionante. Ok, se classificou, bateu nas 2 últimas rodadas times bem fracos, de nível, né, muito abaixo, mas agora avança como segundo colocado e é aquela coisa, né? O Flamengo pode pegar, por exemplo, o Atlético Mineiro, pode ter um Fla-Flu, pode enfrentar o Palmeiras. E aí seria uma gelada para qualquer um dos envolvidos, porque nenhum desses times também gostaria de cruzar com o Flamengo logo nas oitavas. Eu acho que o Flamengo ainda tem muito a melhorar, tem com muito potencial de evolução. Eu não gosto muito desse meio-campo com um volante de ofício para esse tipo de jogo, porque, veja, o Flamengo ele pode abrir mão desse volante de ofício quando ele tem o Gerson e o De La Cruz, que são jogadores que podem voltar para fazer o trabalho de contenção contra adversários muito frágeis, como é o caso do Milionários. Óbvio que seria diferente para enfrentar Atlético Mineiro ou Palmeiras, mas para jogar contra Milionários, Palestino, no Maracanã principalmente, acho que o Flamengo poderia ter um jogador a mais de criação à frente. Mas isso também é uma outra história, o Tite que resolva isso depois. A verdade é que o Flamengo passou sustos, mas agora, ufa, se livra desse incômodo que era superar esses times aí para poder avançar na competição. E, para mim, segue, embora longe ainda daquilo que a gente imagina desse elenco, mas segue sendo um dos grandes favoritos à conquista dessa Libertadores. Um dos gols marcados pelo Flamengo hoje acabou sendo puxado ali pelo Davi Luiz. Disparou para o campo de ataque, cruzou aquela bola. Aliás, ele passa para o Gerson cruza e aí o defensor do Milionários marca contra, né? O Vargas, né? Então o Davi Luiz até se lançou para o ataque. A gente destacando aqui o caso do Arrascaeta, primeiro tempo apagado, né, do uruguaio. Contrapartida, o De La Cruz. Errando tudo. O De La Cruz, em contrapartida, eu acho que é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Flamengo na temporada. O que acontece, Bruno Prado? A criação do Flamengo hoje também, a gente tem que colocar aqui,
que enfrentou um adversário mais fechado, um adversário que não tinha também muito o que buscar nessa última rodada de Copa Libertadores da América, mas chama atenção, né? O Arrascaeta errando tudo, como disse o José Manuel de Barros no primeiro tempo. Bruno Prado. A Arrascaeta não está bem, talvez porque ele não consiga ter uma sequência muito grande. Ele tem lesões, aí volta para o departamento médico, aí para retomar demora mais um tempo. Agora ele deve ir para a seleção do Uruguai, provavelmente, né? E isso no Flamengo quebra uma sequência. Na seleção ele normalmente também não é um titular absoluto, né? Na maioria dos jogos ele é reserva na seleção uruguaia. Então ele não vive um grande momento. O Lohan vai ter uma sequência aí nesse período de Copa América e pode agarrar essa oportunidade, né? O garoto é muito talentoso e tem muita personalidade. Mas o Arrascaeta eu ligo mais a uma questão física do que a uma questão técnica. Eu acho que a parte física o atrapalha bastante, né? Ele se machuca com muita frequência, então ele está sempre meio que em recuperação. Isso acho que influencia diretamente no rendimento dele. Será que o Bielsa vai chamar mesmo? O Bielsa tem visto esses jogos do Arrascaeta pelo Flamengo? Será que ele vai chamar? Eu até chegou a passar pela minha cabeça, assim, daqui a pouco tem informação interna e o Arrascaeta, por exemplo, fica sabendo que não vai. Desanima. E aí cai, porque ele está muito abaixo, né? Sim. Ele estava bem. Esse ano o Arrascaeta está jogando o tempo inteiro, né? No ano passado ele estava jogando, sei lá, meio tempo, um pouquinho mais, né? Com problemas físicos, assim, quase o ano inteiro. Esse ano parece que a comissão técnica do Flamengo havia recuperado o Arrascaeta, né? Aí, de repente, ele entrou numa baixa inexplicavelmente. Eu não consigo explicar por que ele caiu tanto. Né? Aí vai para o vestiário e volta no segundo tempo mais esperto, mais ativo e errando muito pouco. Ou seja, melhorou no segundo tempo. Dando a entender, parece que é alguma coisa mental, porque ele só foi ser substituído, por mim ele sairia no intervalo. O Tite voltou com ele e ele melhorou. E só foi ser substituído lá no final do jogo. Né? Falei, pô, será que é alguma coisa? Aí cheguei a pensar, será que ele tem alguma coisa? Porque o Bielsa é louco, né? Daqui a pouco... gosta de inventar. Olha... Gosta de inventar. O Bielsa... Eu sempre tive um pé atrás com ele. Reconheço virtudes, né? Ele é um bom pensador do futebol e tal, mas eu sempre tive um pé atrás a partir do momento em que ele não levou o Riquelme para uma Copa do Mundo, né? No momento em que o Riquelme... Talvez tenha sido a melhor fase do Riquelme em toda a carreira desse grande meia. Bielsa, técnico da seleção argentina na Copa de 2002, né? E não levou esse jogador para o Mundial. Aquilo, para mim, foi um trauma. Porque, pô, independentemente de ser um grande rival e tal, eu quero ver jogador fora de série em Copa do Mundo. E o Bielsa não levou e, como castigo, foi eliminado na primeira fase. Bem feito. Tem o Matias Vinha, tem o Nicolás de la Cruz. Esse vai com certeza, o de la Cruz. De la Cruz, para mim, o melhor jogador do Flamengo nesse momento. O Vinha entrou bem na partida. Muito bem. Tem entrado melhor bem. Do que Ayrton Lucas. Tem entrado bem nesse time do Flamengo. E criou aí essa competição com Ayrton Lucas pela lateral esquerda. Assistência dele. Assistência do Matias Vinha. Então, o Flamengo, de qualquer jeito, vai ser prejudicado nessa Copa América. Vai perder muitos jogadores, sobretudo para a seleção uruguaia. Mas, falando aqui de um jogador que poderia ter sido convocado para a seleção brasileira, o Pedro, hein? O Pedro, 2 gols na conta dele. Estava olhando aqui, ó, 24 gols na história da Libertadores da América. É o 5º no ranking de brasileiros com mais gols na principal competição de clubes do continente, a Libertadores da América, a 8 gols de Gabigol. E o Pedro hoje decisivo mais uma vez. Bruno Prado e Fábio Piperno. É um ótimo centroavante, né? Faz gols, decide jogos. Também acho que se ele tivesse na convocação da Copa América seria justo. Não acho que também é uma injustiça ele não ir. Acho que o Pedro estava no bolo ali, poderia ter ido. O Dorival Júnior optou pelo Evanilson, que é um teste, não dá para saber como que vai, mas fez uma boa temporada no Porto. Sei lá, poderia ter ido até o Rodrigo Muniz, que foi muito bem no Fulham. Tinha algumas opções, acho que é uma posição bem aberta ali na seleção brasileira. Esse homem mais de área, né? Tem o Endrick, mas o Endrick é um homem, acho que eu vejo com outra característica, um jogador de movimentação. Mas se você quer ter um jogador de área no seu grupo ali, entre os 26, eu acho que é uma posição aberta, né?
Nem o Richarlison eu vejo com essa característica diária, assim. O Richarlison é um cara que pode estar no grupo, mas se o Dorival e o Tite levou o Pedro para a Copa, muito porque ele queria ter uma opção assim. Ele tinha o Richarlison, tinha o Gabriel Jesus, que são jogadores que podem atuar como centroavantes, mas que se movimentam, podem jogar, os dois já jogaram pelo lado do campo algumas vezes na carreira. Então o Pedro é um dos melhores centroavantes brasileiros aí e pode, a qualquer momento, retornar à seleção brasileira. É um bom jogador. É o artilheiro do futebol brasileiro nessa temporada e hoje ele é titular absoluto do Flamengo, né? Hoje já há algum tempo, né? Não existe uma disputa entre Pedro e Gabigol. O Pedro tomou conta da posição e é um jogador que é super confiável no Flamengo, né? Decide jogo, faz gol, é um ótimo centroavante. E o Pedro, na temporada, já são 25 jogos e 20 gols na conta do Pedro, decisivo mais uma vez. Milionários, hein? Deu mole no primeiro gol, aí não pode dar, né? Aquele mole na frente do Pedro. Pedro marcou 2 vezes, Flamengo 3-0 no Milionários, Fábio Piperno. O Pedro é um excelente atacante, né? E também acho que ele poderia estar jogando no grupo que vai jogar a Copa América. Óbvio, também concordo com o Bruno, não é assim, não seria uma unanimidade, mas é um jogador que está sempre no bolo, como foi, inclusive, um cara que atropelou na reta final e cavou um lugar no grupo que foi a Copa do Mundo. Então, ele é desses jogadores, sim, da elite do futebol brasileiro. E hoje, curiosamente, o Pedro, eu até comentava com o Bruno aqui antes de começar o programa, hoje era um jogo para o Flamengo entrar para o Guinness, né? Porque no primeiro tempo, chance mesmo, o Flamengo só criou uma e marcou 3 gols. A única chance que o Flamengo criou, de fato, foi a do terceiro gol. Porque o primeiro gol foi aquela lambança, o segundo, o gol contra. E fora isso, o Flamengo trocou passe e tal, ficava rondando a área, mas não teve lá grandes oportunidades. Até que a primeira grande chance mesmo, que o Flamengo acabou construindo, foi a do gol do Pedro. Então você acha que o Flamengo não convenceu hoje? Você coloca assim. Então, outro dia, o Palmeiras ganhou do Liverpool, do potente Liverpool, de 5-0. Eu disse que o Palmeiras não tinha feito lá um jogo sensacional e tal. E muita gente foi me chamar de mal-humorado, corneteiro, turma aí seus amigos aí de redes sociais e tal. Né? Mas assim, no primeiro tempo, o Palmeiras no finalzinho fez 1-0 e tinha passado algum sufoco. Começou o segundo tempo, não jogava isso tudo, fez o segundo gol e acabou deslanchando. Mas assim, ele teve, digamos, uns 50 minutos de jogo em que ele não foi claramente superior e nem tinha criado chance, a não ser do gol. O Flamengo hoje fez 3-0 no primeiro tempo e chance mesmo, criou só uma. Futebol tem disso. José Manuel de Barros, tá aí, um Flamengo, na minha opinião, venceu e convenceu. Achei até um Flamengo com vontade, indo para cima do Milionários, que não tinha, assim, muito o que fazer. Chegou na última rodada basicamente eliminado, não tinha muito o que brigar. E o Flamengo, achei até que fez uma boa atuação, venceu por 3-0. Agora, essa situação do segundo lugar, passar em segundo lugar para o Flamengo é muito pouco. Com o investimento, com o elenco que tem, a gente precisa sim questionar o trabalho do Tite nesse ponto. O Flamengo não pode ficar em segundo lugar num grupo que tem Bolívar, Palestino e Milionários. José Manuel. Então, é esse combo que é o problema do Flamengo. Já que estamos aí, sei lá, menos de 60 dias das Olimpíadas, na ginástica artística tem a nota de corte. Então, por que o Flamengo vence por 3-0 e, pelo menos a mim, não convence como as pessoas gostariam, por exemplo? Porque a nota de corte é lá em cima do Flamengo, pelo elenco que tem. Gasta um caminhão de dinheiro, de salários, gasta um caminhão de dinheiro para contratar jogadores, né? Era para chegar no Maracanã e dar um grande espetáculo. Aí ganhar do Milionários, eliminado já da Libertadores, eliminado lá na competição deles lá, né? Caindo pelas tabelas, não queria nada com nada. No primeiro tempo, foi também ali, jogou freio de mão puxado, mole, a equipe do Milionários, dando todos os espaços. Povoou ali na entrada da grande área, meteu uma retranca, um ônibus ali na frente. É normal. Mas cabe ao Flamengo ter criatividade, né? Ultrapassagem, jogada de tabela. E a gente não viu nada disso no primeiro tempo. E os gols foram acidentais, né? Os 2 primeiros. O único gol que foi trabalhado e assim mesmo marcou a saída ali no meio campo. O Matias Vinha brigou, ganhou e
meteu a bola para o Pedro, que fez o gol. Foi o único lance assim, bem trabalhado da equipe do Flamengo. Fora isso, não tivemos. Coisas boas, você quer buscar, por exemplo, a dupla de zaga. O Flamengo está perdendo o Fabrício Bruno. O Léo Pereira está machucado. Jogaram Davi Luiz e Léo Pereira. Apesar do adversário chegar pouco, e aí talvez não dê pra gente assim medir direitinho, mas foram bem. Né? Jogo seguro. Davi Luiz curtiu até uma de ponteiro direito. Isso. Ali no lance que o zagueiro fez gol contra ali. Ele foi lá na linha de fundo, etc. O Alan, eu acho que tem jogado bem com a camisa do Flamengo, na ausência aí do Eric Pulgar. Melhorou esse ano. É esse jogador que o Flamengo foi buscar lá no Atlético Mineiro. Ele tá bem. O De La Cruz tem uma média excelente. Né? E mesmo quando ele não brilha, não dá para criticar. Ele faz a parte dele. O Pedro fez 2 gols. Ok, então tem mas coisas boas para falar. Mas nada do Varela, o Ayrton Lucas, também não. O Gerson tá bem também, né? O Rascaeta muito abaixo. Cebolinha foi muito discreto, achei, também. No jogo de hoje. Né? Não fez um grande jogo. Mas, acima de tudo, o Flamengo precisa ser mais intenso, né? Ele tinha que criar e exigir um monte de defesas do goleiro adversário ali no primeiro tempo. Tinha que partir para cima, né? O estádio lotado, todos os ingressos foram vendidos. Tem que ter mais apetite. Tem hora que eu acho que falta apetite a esse time do Flamengo. Tá com a barriga muito cheia, né? E o Flamengo agora ele vai decidir nas oitavas fora de casa. Com o que o Flamengo fez como visitante, ele corre o risco de não passar das oitavas, né? Ou ele conquista uma grande vitória, faz um bom saldo no Maracanã, e aí depende do adversário, né? Tem que torcer para um sorteio favorável, né? Ele pode pegar Bolívar, Júnior de Barranquilha, né? Daqui a pouco, se o São Paulo não terminar em primeiro, pode ser o Tajeres. Sim. Quem mais? Se o Grêmio não conseguir ser o primeiro também, no grupo lá do Grêmio, pode vir um adversário que dá para enfrentar de boa. Primeiro, torcer para não fazer já um clássico, né? E o adversário também vai torcer para não enfrentar o Flamengo, para não pegar essa bronca com certeza. Nas oitavas. Vale para os dois, eu sei, né? Ou a gente vai ficar naquela expectativa do Boca de antigamente, que ele passava na bacia das almas assim na fase de grupos, mas chegava na hora do mata-mata, era um terror para todo mundo. Dos bons treinadores, não esse Boca de agora, né? Boca Juniors está na Sul-Americana e deve passar em segundo. Isso. Atrás do Fortaleza. Nem na Sul-Americana ele deve passar em primeiro. Ele não é esse Boca de agora. Mas aquele Boca que os brasileiros tremiam quando iam enfrentar, especialmente lá, aquele Boca ia mal na fase de grupos e depois chegava no mata-mata, era outro time. Então, o torcedor do Flamengo tem que viver essa expectativa de que seja um outro Flamengo no mata-mata da Copa Libertadores. Porque esse Flamengo da fase de grupos, mesmo classificado, né, foi decepcionante, agora, na minha opinião. Uma vez, em 2015, o River Plate passou como 16º, né? E ainda tinha aquele cruzamento primeiro, 16º, segundo, né? E eliminou o Boca primeiro. Quando o Boca fez uma campanha boa, ele desabou rápido.